Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos aqui nessa quarta-feira para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Não podemos estar presencialmente juntos, mas graças a Deus que a internet está aí, a tecnologia está aí para nos ajudar e nos aproximarmos para que possamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Queria desde já te desejar uma boa noite, os meus irmãos de Conchal, que você aí na sua casa seja abençoado com a palavra, que você possa encontrar um relacionamento mais profundo e íntimo com o Espírito Santo nesta noite, amém? Vamos fazer uma oração para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo, à nossa palavra, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para as nossas vidas. Espírito Santo, te damos todo louvor, te damos toda a honra e toda a glória. Obrigado por este momento. Espírito Santo, que você venha falar aos nossos corações, que você venha encontrar os nossos corações disponíveis para que você possa nos transformar, nos levar a um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo nesta noite. É o que te pedimos e desde já nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o pastor Nata me fez o convite aí para trazer a palavra. Obrigado pela oportunidade desde já. E esses dias conversando bastante com o Espírito Santo, ele me trouxe aí a memória, a lembrança, algumas coisas que eu pude vivenciar durante a minha vida e tenho certeza que vai edificar a sua vida. E nessa noite eu queria falar com você sobre relacionamento de pai e filho. O nosso relacionamento com o pai e trazer alguns exemplos do meu relacionamento com os meus pais, pais espirituais, meu pai paterno, o Paulão, e o meu relacionamento com os meus filhos de pai. Eu entendo que a gente vem passando por um momento de crise, já quase há mais de um ano, né? E o Espírito Santo me mostrou que nesse processo de pandemia, de crise, algumas pessoas se perderam a sua identidade. Então eu queria aqui trazer de volta a sua identidade. Qual é a sua identidade? De filho. Porque, meu irmão, o filho é filho, independente de onde ele esteja nesse momento. O filho pode pensar em deixar de ser filho, em abandonar a casa do pai, mas o pai nunca vai deixar de abandonar um filho. O pai sempre vai ser pai. O pai nunca vai abandonar um filho. Independente do que o filho faça e onde o filho estiver, o pai vai continuar te amando e te esperando de braços abertos, assim como foi o filho pródigo, que pediu tudo que tinha, foi embora, comeu as bolotas de porco, andou, foi e lembrou que ele tinha um pai. E quando ele voltou, o pai não fez questão de abraçá-lo, de limpar suas vestes, trocar suas vestes, te dar o anel da autoridade de volta e trazê-lo de volta para dentro do lar. E para a gente dar início, eu queria falar com você aqui em Romanos 8, no versículo 14 em diante. Porquanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez atemorizados, mas recebestes o Espírito que o adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Meus irmãos, fomos revestidos de um espírito inabalável. Eu não estou falando para você que as circunstâncias, uma dificuldade financeira, uma dificuldade onde essa pandemia tem assustado, onde tem atemorizado as pessoas. Eu não estou falando para você que você não se deve se preocupar. Eu estou dizendo que você não tem que se abalar. Porque quando a gente sabe quem nós somos e quem o Pai é, nada muda quem nós somos. O filho continua sendo filho, porque ele olha para o pai e fala, eu sei quem é o meu pai, eu sei em quem eu tenho crido, e ele jamais vai me desamparar. Então, meu irmão, fortaleça-se nisso. Às vezes você olha do lado e fala, nossa, uma pessoa perdeu um parente, um outro. Eu não vejo as perdas, eu vejo o ganho. Aconteceu com os outros, mas graças a Deus ainda não aconteceu com você, e também não vai acontecer, porque o espírito é inabalável. As circunstâncias ao redor não mudam o que ele é. As circunstâncias não mudam quem nós somos. As pessoas costumam dizer, eu também já fiz isso várias vezes, Deus está no controle de todas as coisas. Mas na primeira vez que vem a crise, no primeiro momento a gente, meu Deus, e agora? E agora? Calma, é verdade, Deus está no controle. Um jargão que o pastor Zé Filho usava bastante, Deus nunca perdeu uma guerra e a sua não vai ser a primeira. Então, meu irmão, firme-se nele, você é filho. E aí eu queria trazer alguns exemplos. O pai, quando ama, ele corrige. E eu queria trazer isso para o âmbito terreno.
Alguns anos atrás eu passei por um problema, uma crise no meu relacionamento. E aí um dia eu sentei com o pastor Cláudio, hoje o pastor Nata, e eles disseram, cara, não faz isso, não vai, é difícil, é um caminho doloroso. E aí o filho não acredita no pai. Fala, não, é nada. Uma pessoa foi, o outro foi, é tranquilo. Comigo não foi diferente. Vai ser tranquilo, pastorzão, tô indo, pai. E aí eu fui. E adivinha, quebrei a cara. E quando eu voltei, o pai, pastor Cláudio, em nenhum momento ele me recusou. Ele fez o papel do pai, o pai celestial. Ele me abraçou, me falou assim, tá tudo bem, eu vou cuidar de você agora. Ele me ensinou, ele me limpou, ele me pôs de pé e me falou assim, continua. Se hoje eu tô aqui, são mérito desses homens de Deus que me colocaram de pé. Todos os pais da casa, pastor Francisco, pastor Cláudio, Anzolim, pastor Tiago, Jimmy, pastor Nata e um monte de gente aqui que eu poderia falar que me ajudou. Então, meu irmão, o filho, ele pode pensar em abandonar um pai. O pai nunca vai abandonar um filho. E aí eu estava falando com o Paulinho esses dias. Ele falou assim, pai, eu falei pra ele, ele tava bagunçando, eu falei, senta aqui. E aí ele falou assim, ah não, mas você vai me bater. Eu olhei pra ele e falei assim, Paulo, acredite nas minhas palavras. Se eu falar pra você que eu vou te bater, é porque eu vou te bater. E se eu falar que não, é não. E com Deus não é diferente. Quando ele fala assim, ó, eu vou fazer, as circunstâncias ao redor não interferem a palavra que ele determinou. E nós temos que ser assim, confiantes, assim como ele também é confiante. A palavra de Deus, ela é sempre reta, ela é objetiva. E aí eu ensinei pro meu filho, eu falei, filho, quando eu falar que é sim, é sim. Quando eu disser que não, é não. E o não também é resposta do pai. Só que às vezes a gente quer tanto que o pai fala assim, se eu der eu perco. Então, meu irmão, calma. Para tudo tem um tempo. Fique tranquilo. Se ele falou que ele vai fazer, é porque ele vai fazer. O que a gente tem que tomar cuidado nesses dias é de não percebermos que estamos nos afastando do pai aos poucos. Não estou falando para você que é errado assistir uma série, um filme, curtir uma família, nada disso. Uma palavra que o pastor Nata liberou domingo lá em Conchal, aqui em Conchal. Tudo que é em excesso faz mal, então tome cuidado. Você tem que ter um tempo de relacionamento com o pai. Porque, como nós lemos, ele não é um espírito de escravidão. Ele não vai te escravizar. Ele não vai te pedir um sacrifício a qual você não possa dar. E hoje, o sacrifício somos nós. O nosso coração, o nosso espírito, a nossa vida, é isso que ele quer de nós. É esse relacionamento. Ele sabe de tudo que precisamos, mas ele quer se relacionar com a gente. Ele quer que eu e você nos acheguemos. Talvez você fale assim, ah, mas eu tô todo sujo, mas eu só tenho tristeza, mas eu só tenho dor, eu só tenho dificuldade. Quando ele diz para você, entregue tudo. O tudo significa tudo. A gente tem que entender que o evangelho é uma troca. Quando eu entrego tudo, eu recebo tudo. Então eu entrego as minhas tristezas e ele me dá alegria. Eu entrego o choro e ele me dá a paz. Então, meu irmão, fique tranquilo. Não importa a dificuldade a qual você está passando. Entregue para o Pai. E eu tenho certeza que ele vai te dar a solução. Porque ele não é um Deus de escravidão. Ele é um Deus e um Pai de amor. A palavra fala que se um filho nos pedir o pão, a gente não vai dar pedra. Se pedir um peixe, a gente não vai dar cobra. Somos ruins. Não faremos isso. Imagina ele que é um pai de amor. Então, meu irmão, eu queria te falar hoje. Se você está distante do relacionamento com o pai, tem tempo para você voltar. Não interessa como você está. Ele está pronto para te abraçar, tirar as suas vestes sujas, te colocar vestes limpas e se relacionar com você. Um relacionamento de intimidade, um relacionamento de amor, de paz. Ele nunca vai te escravizar. Ele nunca vai te pedir o que você não pode dar. Ele sempre vai te pedir algo que custa, mas eu tenho certeza que ele vai te dar algo muito maior que aquilo que te custava, você nem vai lembrar. Meu irmão, eu quero falar de relacionamento com o pai. O meu pai, quando eu não tenho nada para falar, eu simplesmente sento do lado do meu pai. Quando você não tiver para falar nada, sente do lado do pai. Fique com o pai. Muitas vezes o silêncio fala muito mais do que 1000 palavras. Muitas vezes uma lágrima quer dizer 10.000 vezes uma palavra. Eu não tenho nada para falar com meu pai, eu vou na casa dele, eu não tenho nada para falar. Eu sento do lado do meu pai só para dizer para ele, eu tô aqui. Ei, eu tô aqui. E o pai tá dizendo para você, ei, eu tô aqui. Vem me ver, vem falar comigo, eu tenho boas novas para você. Vem, filho. E aí a gente tá dentro da igreja, mas o nosso espírito não tá. Porque a gente fala assim, ah, mas eu não sei orar, eu não sei falar. Meu irmão,
o Espírito Santo, ele começa a te alimentar. À medida que você se entrega, ele também se revela. Talvez você não saiba falar, mas se você falar para ele, me ensine a falar, eu tenho certeza que aqui tem capacitação para todas as áreas da nossa vida. Para quem não sabe falar, para quem não sabe como fazer, aqui está o nosso manual de instruções. É a Bíblia. Está aqui. Esse aqui é o maior relacionamento que a gente pode ter com o Pai. Viver esse relacionamento. Aqui tem manual para tudo que a gente precisa. E aí, meus irmãos, quando a gente sabe qual é a nossa verdade, quando a gente sabe quem nós somos, ele não muda as circunstâncias, ele muda a gente. Porque as circunstâncias não dependem só de nós. Uma coisa que o pastor Cláudio e o pastor Anzolim falou domingo, na segunda-feira, na batalha espiritual. Nós não vivemos como o mundo diz que temos que viver. É o contrário. O mundo tem que viver como nós, filhos de Deus, igreja de Deus, ditamos as regras. Não é o mundo quem diz como tem que ser vivido, somos nós. Mas no decorrer dos anos, nós perdemos a nossa identidade. E está na hora da gente recuperar a nossa identidade como filho, porque a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Mas lembre-se, uma palavra que foi dita aqui na casa também, são os filhos maduros. Idade não requer maturidade. A idade não diz a tua maturidade. Eu estava falando agora de manhã com o pastor Anzolim, a idade não revela a tua maturidade. Quantos crentes a gente vê 20, 30 anos de casa, e aí você vai conversar com o rapaz, com o varão ou com a varoa. Ah, mas é assim mesmo, sempre foi difícil, sempre isso, sempre aquilo. E aí você pega aí um novo convertido, um cara com 2, 3 anos de casa, com uma fome, uma vontade de ir, e nós não somos diferentes. Quantos homens e mulheres aí com seus 40, 30 anos, que são experientes de vida, mas não têm a maturidade para carregar a palavra. Então, idade não revela a maturidade, independente da sua idade. Sempre existe boas novas, sempre existe início para maturidade, para a gente falar do amor de Cristo, viver o amor de Cristo. E aí, meus irmãos, quando a gente sabe disso tudo, quem Ele é, quem nós somos, tudo muda. As circunstâncias mudam, não porque as circunstâncias mudaram, porque o nosso espírito nos fortalece, o nosso espírito nos edifica, porque como ele falou aqui, pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, mas uma vez mais atemorizados, mas recebeste o espírito que o adota como filho. Meu irmão, um pai nunca vai escravizar um filho, porque ele ama o filho. E o pai nunca vai te escravizar. O pai nunca vai falar para você, me dê isso, me dê aquilo, me dê tudo. Não. Ele vai simplesmente te pedir uma coisa, me dê o teu coração. O pai está preocupado com o teu coração. O pai está preocupado com você. O pai te ama e eu tenho certeza que ele te chama pelo nome. Uma vez eu vi um pastor falando, o diabo sempre insiste em chamar pelos nossos pecados, mas um pai de amor insiste em nos chamar pelo nome. O nosso pecado não interfere em quem nós somos em Cristo. Isso não dá o direito da gente viver pecando. Não. Porque quando a gente sabe quem é o Pai, o pecado já não serve mais. Porque a gente não vai querer entristecer o Pai. Porque eu sei que o Pai sempre vai ter uma novidade para mim. E claro, se eu pecar, Ele sempre vai me perdoar. Mas isso não me dá o direito de, vou pecar de novo porque o Pai perdoa. Não. Quando eu sei quem o Pai é e quem eu sou, o pecado já não interfere mais na minha vida. Eu já não quero mais participar do pecado porque eu sei que aquilo vai me afastar do Pai. E quando eu me relaciono com o Pai, eu quero cada vez mais longe. Eu quero ir cada vez mais fundo. Então, meus irmãos, vamos nos apegar no Pai. Eu sei que o momento não é favorável. Eu também vivo a crise. Não é porque eu sou filho de Deus que eu não vou viver a crise, mas Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já venceu por nós, meus irmãos. Isso tudo aqui é passageiro. A gente tem que lembrar da eternidade. O que nos espera lá na eternidade. Isso daqui não pode mudar quem nós somos. A dificuldade financeira, econômica, essa confusão toda política. Abre um pouco, fecha. Abre, fecha. Gente que não está dando vacina, está adulterando isso, está adulterando aquilo. Meus irmãos, isso não interfere em quem nós somos, quem Ele é e o que nós vamos viver na eternidade. A eternidade nos aguarda, mas o que a gente faz aqui hoje é o que vai ecoar na eternidade. A mesa está posta. O filho sempre vai ter um lugar na mesa do pai. Quando você erra, Deus não vai lá e fala assim, pô, anjo, tira o prato dele. Aí você acertou, põe de volta. Não. Sabe quem pode tirar o seu lugar da mesa? É você. Quem pode tirar o meu lugar da mesa, pastor Tiago, sou eu. Eu posso tirar o meu lugar da mesa. O pai nunca vai tirar o meu lugar da mesa. O propósito, quem tira o meu lugar da mesa sou eu, não é o pai.
O Pai sempre vai ter um lugar para mim. O Pai sempre vai ter um lugar para mim, o Pai sempre vai ter um lugar para você. Então não interessa onde você está, não me interessa o que você fez. Me interessa o que você vai fazer daqui em diante. Se você vai realmente buscar o Pai e falar assim, não, Pai, eu quero te conhecer de verdade. E eu tenho certeza que Ele tem poder para transformar tudo, tudo. Voltando, o pastor Zé Filho, ele nunca perdeu uma guerra, a sua não vai ser a primeira, meu irmão. Preste atenção, somos filhos. O filho não mendiga o pão. O filho se relaciona com o pai. Um filho nunca vai ter fome, um filho nunca vai ter sede, porque o pai nunca vai deixar de saciar a vontade do filho. A palavra diz que tudo que a gente pedir e que for da vontade do pai, ele vai fazer. Ele não vai fazer nada que possa nos perder dele. O pai tem ciúmes de nós. Aquela canção que fala, traz luz para as sombras, escala as montanhas. Você já pensou nisso? Pastor Tiago, eu fico imaginando como que é o pai. Imagina se um dia o Samuel se perder, o Paulo, o Pedro. O pastor Anzolim, imagina se as crianças lá se perderem. O que a gente não é capaz de fazer por eles, para encontrar. Você imagina o pai. O que ele nos faz para encontrar. E não existe muralhas, não existe mentira, não existe a escuridão onde ele não possa te achar. Talvez você esteja aí me ouvindo e você está na mais densa escuridão. O mais distante possível da onde eu posso imaginar. Pode ter certeza que os olhos do pai estão te vendo. E ele está cuidando de você. Se não aconteceu nada pior do que já aconteceu, é porque o pai tem um plano. É porque o pai falou assim, não. Ele é meu. Ele pode tentar se perder, mas ele não vai se perder porque ele é meu e eu vou encontrá-lo. Você pode ter certeza que numa esquina bem pertinho de você, quando você menos esperar, o pai pode te encontrar. Então, meu irmão, essa palavra que eu quero deixar para você. Somos filhos. E o filho sabe quem é o pai. E eu entendo que o filho e pai é um relacionamento mútuo, de confiança do pai para o filho, porque o pai quer dar algo para o filho, mas o filho tem que estar preparado para receber aquilo. Assim como foi com Davi. Davi pediu e Deus olhou e falou assim, tá aí um homem segundo o meu coração. Deus entregou tudo para Davi. Há milhares de anos atrás, e o nome de Davi é lembrado até hoje. O relacionamento de pai e filho. Quando a gente sabe quem é o pai, nada nos abala. Eu assisto muito, um exemplo, eu assisto bastante série de Vikings, de batalha medievais, e tem uma série Vikings muito boa. E aí tem o personagem principal lá, o Ragnar. O cara morreu e os filhos dele carregam o sobrenome do pai. E aí os filhos vão entrar em algum lugar e falam, quem você é? Ah, eu sou fulano. Aí eles falam, mas eu não te conheço. Eu sou filho do Ragnar. Tudo fica mais fácil para os caras. E assim somos nós. Quem é você? Responda, eu sou filho de Deus. O nome sobre todo nome. Maravilhoso ele é, o Yahvé. Nós somos filho dele. Então, meu irmão, se alguém te perguntar quem você é, eu sou filho de Deus, o Criador dos céus, da terra, de tudo que neles há. Então, meu irmão, não se abale. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus. Crê em Deus, crê no Pai. O Pai nunca te desamparou. Talvez as circunstâncias pareçam que Deus te abandonou, mas não. As dificuldades não vêm para nos derrubar. Elas vêm para nos fortalecer. Para nos encorajar a buscar algo maior. Para nos fazer fortes. Porque quando o Pai nos entregar aquilo que Ele tem prometido, meu irmão, quando você está preparado, fortalecido, o Pai te entrega e fala assim, tá aqui. Pode ser o peso que for, pode ser o tamanho que for, eu tenho certeza que você vai conseguir carregar. Então, meu irmão, as dificuldades não vêm para te derrubar. As dificuldades vêm para te fortalecer, te fazer mais forte, mais confiante. Para quando o Pai olhar para você e falar assim, tá pronto, agora pode ir. Vai lá, filho, ganhe as nações. Vai lá, filho, ganhe a terra. Vai lá, meu filho, ecoe o meu nome nos 4 cantos da terra. Deus não vai dar nada pra gente enquanto a gente não souber quem Ele é e quem nós somos. Lembre-se, meus irmãos, somos filhos. E o nosso relacionamento com o Pai é de intimidade, é de confiança. Se o Pai falou, vai, é porque eu tenho certeza que Ele te preparou a ida. O diabo vai tentar fazer de tudo para nos fazer parar. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Pai deu a palavra, meu irmão. Quando o Pai dá a palavra, céus, terra e inferno obedecem. Nada pode te fazer parar. Nada pode fazer a palavra que foi liberada do céu. O inimigo vai tentar impedir ali nas regiões celestiais, como nós temos aprendido aí nas batalhas, que a palavra é liberada do altar e dos céus e quando ela vem para a terra, o diabo vai tentar fazer de tudo para parar. Mas Deus sempre manda o guerreiro para te proteger. O guerreiro vai lá, dissipa as trevas e aí chega a resposta para você, meu irmão.
Então era essa palavra que eu queria deixar aqui para você. E só para finalizar, eu queria deixar um versículo, ou 2 versículos, em 1 João 3:1. Deixa eu abrir rapidinho aqui, para você entender como ele é um pai de amor. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser tratados como filho de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. E lá em Isaías, para finalizar, 64, versículo 8, só a parte A do versículo. No entanto, Yahvé, tu és o nosso Abba Pai. Então, meu irmão, era essa palavra que eu queria deixar aqui para você. Se você está distante, volte porque o Pai está aqui te esperando. Se você está perto, busque ainda mais o Pai, porque Ele sempre tem algo novo para nos entregar. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e um restinho de semana abençoada. Um abraço.